Pessoal, é com enorme prazer que eu estou aqui conhecendo vocês, nosso primeiro contato, alguns já me conhecem, e que eu venho aqui apresentar um trabalho que é com muito carinho que nós estamos desenvolvendo em várias parcerias e com o Fernando, meu amigo querido aí, que estamos trabalhando junto nessa proposta de elaborar um projeto que a gente coloque como modelo de gestão ambiental para áreas litorâneas. Bom, eu não consegui liberar aqui agora, desculpa. Para começar a falar dessa parte de projeto de gestão ambiental em áreas litorâneas, como professora que sou, eu achei importante entender, pelo menos, explicar para vocês entenderem o que seria uma gestão ambiental, né? Porque é um assunto muito amplo. Então, eu achei melhor explicar desenvolvimento planejado, que é uma coisa que se fala muito atualmente, que é a proposta do futuro, né? De entendermos esse desenvolvimento que sempre vem e conseguirmos fazer que esse desenvolvimento seja planejado em cima do conceito de sustentabilidade, ou que seja, você busca ações que sejam de interesses públicos, sociais, administrativos, econômicos, políticos, sempre pautado no respeito ao meio ambiente. Então, como vocês podem ver aqui, olha, é um desenho super legal, porque diz exatamente assim, está aqui no cerne de todas as ações a sustentabilidade. Então, nós conseguimos trazer ações positivas, econômica, social, política, mesmo que com propostas pautadas na parte ambiental. O que é o futuro, gente? É você planejar um desenvolvimento sustentável, né? Em cima disso, eu achei legal dizer como que nós fizemos, qual foi o início desses estudos todos, né? Quando se faz uma proposta de você elaborar a gestão de qualquer coisa, né? Primeiro você tem que se conhecer o que se trata isso, fundamentar esse estudo, essa pesquisa. Então, eu coloquei aqui alguns procedimentos padrões já direcionado para áreas litorâneas, que é o cerne da nossa pesquisa, né? Como é que começamos a fazer isso? Inicialmente, buscamos fundamentar essas causas, né? O que seria fundamentar a causa? É entender quais foram os impactos, o que aconteceu, o que acontece naquela localidade afins a qual você delimitou o seu projeto, né? Geralmente é o crescimento populacional, a ocupação desordenada, que geram vários impactos, a presença ou a ausência da infraestrutura, ou mesmo a infraestrutura mal colocada, isso tudo, como é que está, como é que vive a localidade delimitada para você poder propor e reconhecer os desafios que você tem em frente, né? Então, quando você entende a localidade, você consegue reconhecer os desafios que eu estou colocando aqui, que é justamente entender o que está acontecendo para você propor o sonhado desenvolvimento planejado, né? Então, todas essas ações têm que ser pautadas e fundamentadas em cima de ações associadas ao equilíbrio do meio ambiente, de forma que traga, como eu já falei, um reflexo ambiental, econômico, de toda a população atendida, inclusive da própria, se diz tão discutida, né, saúde pública, o equilíbrio do meio ambiente. Então, uma vez que você consegue reconhecer os problemas e descrever os desafios que você vai ter, que não são poucos, né, para você implementar um padrão tecnológico e sustentável, você consegue traçar metas. Então, como é que você traça metas? Você consegue propor todos os desafios que você tem que vencer, buscar soluções de toda aquela problemática que você conseguiu registrar e que seja integrada do meio ambiente com toda essa multidisciplinaridade que envolve uma área, né? Ambientalmente sustentável, né? Então, como eu falei da saúde pública, eu queria também dar uma esclarecimento, né, que saúde pública vai além do Covid, né? Hoje nós estamos aí muito preocupados com a saúde pública direta, mas entende a saúde pública como um equilíbrio mental, social e físico, né? E para que se haja esse tripé, essa saúde do equilíbrio mental, social e físico, o desenvolvimento planejado vem
sustentar isso, vem favorecer. Então, quando você estrutura um bom ambiente, você acaba tendo como reflexo a saúde pública, o conforto e a qualidade de vida, né? Que é o que visa todo o desenvolvimento planejado. Bom, já passando para a caracterização da área delimitada em questão do projeto, que fundamenta a nossa pesquisa, né? Eu descrevi algumas ações aqui eu já coloco uma associação de bairro, que já tem uma associação de bairro, então estou simplificando aqui a associação local. Então, o que o nosso projeto está propondo? Primeiro, atender a expectativa dos moradores. Essa, acreditem, é uma das mais difíceis. Por quê? Uma vez dominando a técnica, uma vez dominando os aspectos da engenharia, né? Isso é muito mais fácil do que você conseguir explicar para o povo até onde existe a viabilidade disso e discutir a ignorância técnica, né? Porque não necessariamente todo mundo entende do métier da engenharia ou do meio ambiente. Então, você traz as expectativas dos moradores, cada uma tem né? E propõe soluções sustentáveis para toda a área afins. Quer dizer, você tem que propor soluções que sirvam a todos, não individualmente, porque daí você não tem um resultado completo, né? Agrega práticas de desenvolvimento sustentáveis, ou seja, você tem que modificar, inclusive, a parte comportamental, o aceite da população local. Então, você estrutura com a engenharia ambiental, com as normas e leis estruturais, sociais, econômicas, administrativas, para que isso consiga andar, porque não adianta você propor e depois você não conseguir efetivo disso, você não consegue segurar aquela característica, né? Então, você tem que propor, implementar e dar condições que isso seja sustentável, né? Que isso vá acontecendo dali para frente. Então, é um desafio, não, são vários desafios que nós temos que encarar quando você pega um projeto de tamanha grandeza, porque é muito grande realmente a proposta desse projeto. Então, fazer uma gestão ambiental num bairro já estabelecido, que traz todas essas problemáticas que eu acabei de explicar, sanar ou gerenciar as condições dessas problemáticas locais. Algumas você consegue sanar, outra você gerencia, outra você busca uma solução e vai indo dentro da proposta de estudo que eu estou falando para vocês, sendo sempre ambientalmente correto, o que é mais difícil. Porque o meio ambiente, para nós que somos do métier, sei lá, é uma ferramenta, é a alma, é o entendimento do crescimento e da qualidade de vida. Para muitos, não. Né? Para muitos, eles ainda não entendem esse reflexo que o meio ambiente faz na estrutura da vida do planeta. Né? Então, é um outro desafio que você tem em fazer a população aceitar que isso é importante que aconteça. E manter tudo isso, manter as características bucólicas do bairro. E por que nós falamos isso? Porque este bairro, particularmente, é muito bucólico. Então, está aqui uma foto aérea, só para vocês conseguirem... A primeira coisa que nós tivemos que fazer foi delimitar uma área para conseguir estudar. Já numa área delimitada, a amplitude do projeto é muito grande. Então, nós vamos propor o projeto Modelo de Gestão Ambiental para áreas litorâneas, neste bairro, que é o bairro Delfim Verde, que ele fica no litoral norte de São Paulo, em Caraguatatuba. É um bairro de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Por que ele foi escolhido? Gente, aqui, a característica dele, rústica, bucólica, linda, ele é realmente exuberante. A beleza de lá é exuberante. Rústica, mas exuberante. Então, ele é uma península, tá vendo? Ele vem aqui, olha, o Rio Capricórnio, que vem desde a Serra da Tamoios, vai descendo, ele passa aqui, serpenteia e passa pelos limites daqui do bairro, o bairro está aqui, né? Passa pelos limites e termina num estuário aqui embaixo, que eu já vou falar dele, tá? Que é uma lagoa conhecida na área de turismo como Lagoa Azul, e do lado de cá pelo mar aberto. Então, você vê, não tem muito, né? Aonde crescer, ele é uma área de preservação ambiental, por isso que nós queremos implementar isso, por ser uma APP e sofrer muito, né? Com o desenvolvimento desordenado. Bom, esse é um traçado de abrangência que depois o Fernando vai discutir bastante com vocês, mas só para vocês visualizarem como é que funciona o arruamento, as coisas, o espaço da área.
Então, eu vou apresentar um pouco mais de perto isso daqui para vocês, né? Para vocês conhecerem. Então, até pela sua beleza extraordinária mesmo, que é muito bonito, é muito natural, um negócio muito orgânico, ele é muito procurado por turistas. E, inclusive, divulgado. Aqui a Lagoa Azul, né? Olha, a Lagoa Azul, ela é um estuário que tem uma característica muito especial, então eu resolvi colocar isso daqui, demandar um tempinho para explicar para vocês, que o rio vem serpenteando aqui, ó, e aqui está a lagoa. E ela tem uma característica super especial, super, e muito difícil de se encontrar. Então, ela normalmente, olha, ela tem uma dinâmica. Então, cada vez ela tem uma posição aqui, vocês estão vendo que está formando um lago, hora redondinho, hora está para cá, hora está para lá, hora vem aqui em cima. Então, esse lago fechado, ele funciona durante um tempo. Aí, a natureza e as condições climáticas, né, todas locais, e de maré, acabam entendendo que essa maré, o mar começa a invadir o lago, né, e o lago deságua na maré. É uma característica muito bonita, né? Então, ele se une, ó, tá vendo aqui? Eu tenho fotos lindas, é que eu tenho pouco tempo para explicar tudo, então vou tentar passar para vocês. Ele deságua aqui, em algum tempo, ele troca essa água toda, daí a maré vem, fecha de novo, ele fica assim, e isso é feito constantemente, né? Então, por isso tem um apego turístico muito grande, mas como vocês podem ver nas fotos, não tem nenhuma estrutura para segurar esse turismo todo. Então, nós estamos falando de uma área verde bastante grande, 13 mil metros quadrados. Nós temos as ruas lá, o lugar realmente é muito bonito, olha, é muito bucólico. As ruas são de terra não pavimentada, de terra firme, não pavimentada, e nós estamos falando de uma concentração de 293 IPTUs, ou seja, casas contribuintes que fazem parte do bairro. Bom, para fazermos esse projeto, como nós já falamos aqui, é muito grande, né? É tão grande que a população local ou acha que é impossível, ou então não consegue entender a magnitude da coisa, né? E nós, da técnica, sabemos que é viável, é extremamente viável, só que nós temos que fazer por partes, né? Então, ela envolve a gestão ambiental, tudo isso, desde a parte estrutural, da gestão da infraestrutura, da educação ambiental, que eu já falei para vocês, né? De alternativas ambientais, como fontes energéticas, que é a nossa busca agora, para a autossuficiência energética, como ações sociais, recreativas, e promover um ambiente sadio, sustentável e com saúde pública, né? Então, resolvemos, para viabilizar isso, fazer em partes. Nós já temos esse estudo andado já há algum tempo, e como primeira fase, que eu coloquei aqui como primeiro ano, mas seria uma primeira fase, nós fizemos, então, o estudo de viabilidade, né? Caracterizando a área, reconhecimento dos problemas, fizemos todo o cadastro da situação atual, desde a problemática social, estrutural, econômica, tudo. Discutimos as ações, procuramos parcerias, inclusive com a já implementada Associação dos Bairros, que é a Associação do Bairro Delfim Verde, que nos apoiou bastante, vem nos apoiando bastante, é muito bom isso, porque você tem que ter esse respaldo social. E logo de cara, fazendo uma proposta de sistema de drenagem sustentável. Eu vou só dar uma entradinha aqui na drenagem sustentável, mas eu vou deixar para o Fernando discutir toda a parte de projeto, a parte técnica, que nós dividimos assim, eu vou falar a parte da gestão ambiental, então ele vai falar do desenvolvimento de projeto da drenagem. Bom, a proposta foi redigir toda essa proposta de projeto, estudar a viabilidade de implantação, ou seja, como é que nós vamos fazer isso e como é que nós vamos sair do papel para colocar, implantar a obra, né? E a situação social, elaborar um projeto executivo e, sim, lógico, construir parcerias para que isso seja viabilizado. E já temos algumas. Bom, apresentando um pouquinho mais o bairro e já chegando na problemática, nós vamos ver aqui algumas fotos, né? Que aqui, por exemplo, ele já tem uma infraestrutura de saneamento, de iluminação pública, água, esgoto, coleta de lixo público e algumas outras ações que faz a própria associação já faz, né? De carpir tudo, de limpeza das folhas, de segurança do bairro, enfim. Aqui, para vocês terem uma noção de como é o arruamento seco
Tá vendo? É bonito, todas as gramas, toda a área que já é gramada, quer dizer, é uma área bem app mesmo, bem orgânica, né? Porém, em épocas de chuva, nós temos problemas crônicos de formação de poças aqui, ó. Então, sem dúvida nenhuma, a maior preocupação, e chega a ser até um desespero da população, é arrumar uma solução para os problemas de mobilidade local, né? Como é que vai ser feita essa mobilidade, asfalto, não asfalto, essas coisas todas, que causam muito prejuízo. Então, isso reflete a extrema necessidade de nós implementarmos logo um programa de gestão ali. Bom, para mostrar um pouquinho mais para vocês, já que nós temos um público técnico aqui, nós vamos entender melhor, porque é muito difícil, eu já fiz uma ou duas palestras lá, algumas reuniões, é difícil deles entenderem. Então, eu digo sim, existem grandes poças, está vendo aqui, olha, olha aqui a rua, onde passa mais carros, a gente chama de rua da praia, Rua do Meio, Rua do Morro, mas não é bem assim, tem os nomes, né? A Rua Delfim, Curvina, Cavalo Marinho, enfim. Aqui é a Rua do Meio, que tem pouco tráfego, você pode ver que quase não tem poça, né? E aqui tem muita, porque aqui é onde tem o tráfego maior, onde o pessoal entra, vai para o lago e sai, então. Bom, o que acontece? Essas poças, elas acabaram sendo criadas até por uma ótima intenção dos moradores, mas não fundamentada tecnicamente. Então, contando rapidamente uma historinha, eu conheço esse bairro há muitos anos. Então, antigamente, ele era de areia fina, até esbranquiçada, e que tinha até dificuldade de mobilidade, porque era tão fofa que você não conseguia, por exemplo, andar de bicicleta. Depois de muitos anos, ele já tinha autossuficiência de fossa e poço, que era uma característica muito interessante nesse bairro na época, nós estamos falando da década de 70, 60, né? Então já tinha essa gestão ambiental local. Depois de muito tempo, veio primeiro a infra da água, né? A rede de água. E com isso foram feitos as valas e mexeu toda a parte de solo, e depois, mais para frente, vieram os esgotos, então eliminou a fossa e pegou o esgoto. Bom, o que aconteceu? Essa mexida de solo acabou trazendo, entre aspas, uma certa comodidade para o trânsito, porque ficou um pouco mais batido, a rua perdeu aquela capacidade de areia fofa e começou com o chão batido. Porém, quando houve também o crescimento da construção civil e as casas eram um tipo casa de pescadores, não tinha essa estrutura assim urbana, conforme foram crescendo, as pessoas tiveram péssimo hábito da má gestão de resíduos da construção civil. Eles começaram a jogar os entulhos nas ruas, até porque achavam que com isso faria um tipo de um calçamento. O que acontece? Somou uma característica de granometria alta, né, que tinha uma alta absorção, alta permeabilidade, colocava os entulhos, aí dali no momento aquilo funcionava, depois vinha a carga, vinha a chuva, vinha mais areia, carga, chuva e concreta, buraco, e dali mais entulho, mais buraco, mais entulho, mais buraco, e construiu-se grandes, lindos e sadios buracos que estão aqui, olha, né? E não há, com o tempo, eu fui explicando que isso dificultava a infiltração, que isso criava problemas maiores estruturais, mas muitos entenderam e muitos não conseguem entender. Então, ainda hoje, nós temos a problemática de gente jogando entulho, o que dificulta bastante. E eles pensam, então, numa pavimentação, mas não pensam no efeito de uma pavimentação sem um sistema de drenagem adequado. Então, o que nós estamos propondo? A pavimentação, sim, um ecopavimento semipermeável, que nós vamos deixar isso aí para o Fernando discutir, mas que seja uma estrutura, uma infra sustentável, né? Então, nós temos que indicar todos esses procedimentos para diminuir esses impactos causados por essa urbanização, mitigar o que acontece normalmente, a própria viabilidade de acesso, essas coisas, e promover um futuro com maior conforto, com uma qualidade de vida melhor, né? Bom, saindo um pouco dessa parte de drenagem, mas dando continuidade à amplitude do projeto, nós continuamos as pesquisas já com tudo que tem que ser estruturado para que nós consigamos fazer deste projeto um projeto modelo, né? Então, está aqui uma foto aérea um pouco mais longa, né, para nós imaginarmos. Nós temos o bairro da frente, nós temos aqui, ó, a rodovia. Esse bairro fica entre Caraguatatuba e Ubatuba, uns 7 quilômetros da cidade de Caraguatatuba, sentido Ubatuba.
Então, está aqui a localização, a Lagoa Azul está aqui, olha, essa foto aqui ela está fechada, olha como está o formato dela, que interessante, cada vez é um. Da localidade urbana até o lago é um caminho de 500 metros, e do lago até o acesso lá da estrada é em torno de 2.000 metros. Vale dizer que aqui é um bairro estritamente residencial, não tem comércio, o comércio todo fica aqui na parte da frente e aqui perto da estrada. Então, a proposta é fazer o fechamento do bairro com controle de acesso, e o porquê desse controle de acesso, que é a segunda coisa mais urgente que nós sentimos na hora de viabilizar o projeto. É para quem entrar ter a ciência de como funciona, especialmente aquela área, né? Ter uma educação ambiental, ter um controle do turismo, estruturar o turismo, não é necessariamente extinguir o turismo, porque é uma cidade turística, mas estruturar para que isso seja feito de uma forma sadia, né? E, inclusive, para refletir a segurança do bairro, porque sempre foi muito seguro, mas tivemos alguns casos, até por crescimento populacional descontrolado, começou a ter ações de assaltos, roubos, coisas que não tinha antigamente, né? E o fator de você fechar, você trabalha, além da viabilidade financeira do nosso projeto, a segurança da população, que já tem hoje feita pela Associação Delfim Verde. Então, vai entrar a sinalização das ruas, placas de sinalização, de educação ambiental, trabalhar com a infraestrutura orgânica, vamos dizer assim, né, ambientalmente correta, ou seja, trabalhar com paisagismo, propor programa de saúde e segurança pública, e também, até para viabilizar o projeto, nós temos que fazer aqui, olha, uma ideia de onde o povo vai estacionar para chegar aí. Já está estourando minha hora, mas eu já estou finalizando. Isso aqui são passos futuros que nós vamos ter que traçar. Cada área dessa aqui vai ter que ser muito bem discutida, assim como nós estamos discutindo a drenagem hoje. Nós vamos ter que propor uma melhora de gestão de resíduos sólidos, o descarte de reciclável, muita poda, né, porque é um bairro muito verde, ações sociais e hortas, adoção de praças, enfim. Aqui eu vou mostrar algumas ações que já existem lá, né? E que eu acho muito legal. Então, a educação ambiental, eu acho assim, intrínseco, ela é imprescindível que aconteça, tá? Porque junto com a valorização local, você consegue manter a estruturação, né? E aqui eles já fazem, olha, eu gostei demais, por exemplo, eles usam pranchas dando recadinhos de educação ambiental, já para favorecer o comportamento do visitante, né? Olha, aqui você se comporta dessa forma. Então, está aqui a comunidade já trabalhando com as placas, dessas ações que nós pretendemos intensificar, mais ainda, né? Aqui são as áreas recreativas e sociais, vocês podem ver que é muito verde, a área lá é muito bonita. Aqui é a recreação da lagoa, ela num estado fechado. Nós temos aqui uma parte de recreação já, mas ela precisa ser melhor explorada. Temos proposta de adoção de praça e coisas assim, né? Implementação de áreas recreativas. Então, nós temos bastante área para poder promover parcerias e um bem-estar melhor, envolvendo ações sociais e humanitárias, né? Outras ações aqui sociais que já acontecem, aqui, ó, por exemplo, eles fazem Operação Praia Limpa, tá vendo? Um grupo de... galera, todos moradores, são gente super engajada com essa parte ambiental, é muito legal esse clima que rola lá na vila, né? As ações da associação em coleta de podas e limpeza da área, tem movimentos festivos, aqui tem o Abraço à Lagoa Azul, que a gente fala, porque isso é promovido pelo Julinho, que é um cara que é engajado ambientalmente lá falando, então já é para favorecer o controle dos impactos. Ações sociais aqui tem também o pessoal que trabalha e aproveita a praia para exercícios e coisas assim. E também a portaria do controle de acesso, né, que são as ações que nós estamos fazendo agora para essa nova proposta. Então, o porquê da controle de acesso eu já falei. Então, aqui ela vai ser 2 portarias, uma de entrada e uma de saída. A proposta é justamente fazer com autonomia energética. Nós temos uma estrutura aqui feita por um arquiteto, também colaborador do nosso projeto, o arquiteto Paulo, e que faz com que nós tenhamos uma condição aqui, ó, especial, tá vendo a entrada, ó, de placa solar,
e que seja também orgânica, ela não é uma mega estrutura, porque tem que ser uma estrutura menor, onde você favoreça o controle de entrada, a segurança, etc., mas que combine com essa condição bucólica, né? Então, nós vamos ter uma portaria um pouco mais estruturada para a entrada, com separação de entrada de visitantes, para você ter controle, e de moradores para ter acessibilidade e qualidade de vida. E na saída, uma saída única. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui, mas eu quero deixar claro aqui a proposta nossa, eu coloquei, vou até ler, que buscando a melhor solução para a adequação estrutural ambientalmente correta do bairro, vem sendo feito um amplo e detalhado trabalho na execução do projeto modelo de gestão ambiental para áreas litorâneas, tudo isso que eu falei e muito mais. Que com o apoio da Associação Residencial Delfim Verde e da Secretaria do Meio Ambiente de Caraguatatuba, que muito nos está nos favorecendo para apoiar que esse projeto aconteça, vem se trabalhando para construir um modelo de gestão ambiental para também ser utilizado em outras áreas litorâneas, informação ou mesmo já existente. Então, a proposta, na verdade, não é fazer uma coisa estrita para o bairro, é fazer algo muito legal que funcione nesse bairro e funcione em todas as áreas litorâneas, já que nós estamos falando de um país com uma costa litorânea fantástica. Aqui eu quero deixar o meu muito obrigada a todos esses colaboradores que direto e indiretamente já trabalharam com a gente, com arquitetura, com levantamento por drone, o urbanismo, as empresas, outras são pessoas físicas, foto, paisagismo, enfim, todo esse pessoal que trabalhou e trabalha com a gente vem fazendo valer essa proposta de terminar com isso, né, nas várias fases que nós vamos fazendo. Até então, nessa primeira fase, nós conseguimos isso, e eu tenho aqui, olha, um espaço bem legal para colocar para próximos apoiadores. Gente, é com isso que eu agradeço demais a participação. Eu falei um pouco corrido, porque eu falo muito mesmo, costumo brincar com meus alunos que eu como sopa de letrinhas, né? Mas tenho na alma esse ensinar. Então, fico aqui à disposição de perguntas, o que vocês quiserem conhecer, e já tem o endereço, né? Na hora que vocês quiserem conhecer, já sabe que lá tem que se comportar ambientalmente correto. Obrigada a todos. Foi um prazer muito grande apresentar o nosso trabalho para vocês. Boa tarde a todo mundo, gente de todo lado, aí, todo canto, bem legal. Como a Regina falou, né, a gente tem um tempo aí relativamente curto para apresentar, então vou fazer uma apresentação mais sucinta da questão técnica, tá certo? Bom, eu como engenheiro, né, eu entendo de algumas coisas, mas tem outras coisas que a gente não entende e a gente precisa de especialistas aí de cada uma dessas áreas. Então, por isso também a gente tem bastante gente apoiando e colaborando com a gente nos projetos que a gente foi buscando esses parceiros para ir atendendo cada uma dessas demandas que foram surgindo, tá? Bom, o bairro, né, então, Delfim Verde, pensando na questão de topografia, né, uma área bastante plana, né, a parte de morro, parte mais acidentada, fica do outro lado, na outra margem do Capricórnio, ficando nessa faixa de terra, né, bastante estreita entre o rio e o mar. Então, a imagem que a Regina já mostrou para vocês, inclusive. Então, a gente delimitou a faixa, efetivamente, de trabalho que representa o bairro, né, legalmente implantado, né, aprovado em prefeitura, isso já há décadas atrás. Então, trabalhando efetivamente com o bairro que foi implantado há muito tempo atrás. Se não me engano, década de 50, da implantação desse bairro de aprovação em prefeitura. Então, é algo que está aí também anterior a algumas leis ambientais aí de implantação, de ocupação, faixa de ocupação. Então, algo que já está anterior. Quando a gente, então, foi pensar na questão da drenagem, né, que era uma questão preemente da população, por conta, em especial, das poças, né, que isso dificultava a circulação, por conta das poças, os buracos por conta do trânsito dos veículos, né, com chacoalhar para circulação de ambulância, inclusive, né, dentro da área. A gente desbarrou com as duas questões, né? A pavimentação simples, né, como é feita em cidades litorâneas, com bloquetes, né, que são blocos de cimento, aumentariam a impermeabilização do terreno, daria o conforto necessário, mas traria o problema
drenagem, né, do escoamento dessas águas com necessidade aí de galerias, bocas de lobo, esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, o que atenderia uma certa demanda da população. Por outro lado, quebraria muito o aspecto bucólico, que é o que atrai muita gente, não só para visitar, mas para morar nessa região, né? Que é o que o pessoal gosta desse ar mais de bairro litorâneo mesmo, né? Com o mar ao fundo, né? Com o som do mar ao fundo, você poder circular num lugar mais tranquilo, com menos circulação de veículos circulando com velocidades baixas, tal. Então, nós procuramos criar uma situação, né, com a ajuda de urbanistas, aí, né, em especial do Fernando, que fez uma proposta de desenho, né, desse bairro com novo urbanismo. E aí, buscando a questão de unir jardins de infiltração com uma quebra de velocidade dos veículos, nós criamos uma situação de pequenas praças, né, pequenas áreas que seriam direcionadas às águas de chuva para ocasionar infiltração e obrigariam os veículos a mudar a direção. Então, eles não conseguiriam desenvolver velocidade entre uma esquina e outra, né? Obrigariam eles a quebrar a velocidade, isso trazendo mais segurança para pedestres, em especial as crianças, né, que brincam na rua, que correm de um lado para o outro, que é uma área bastante livre, né, para as pessoas circularem. Então, isso a gente buscou aí com esse desenho. Então, um sistema de drenagem, né, naturalmente, a gente pensa em ruas, com guias, sarjetas, bocas de lobo, né, toda a tubulação, postos de visita, levando as águas para os rios. Aqui nós procuramos tentar buscar uma situação mais interessante na questão ambiental. Então, de vez as bocas de lobos tradicionais, captar a água com grelhas, que ficariam no centro das ruas, vocês vão ver a foto, desenho aí para frente, trabalhar com jardins de chuva, jardins de infiltração, né? Então encaminhando as águas para essas áreas, para que não só infiltrasse, mas também acumulasse essa água por algum tempo para segurar, né, o pico de chuva. As caixas de passagem, então estruturas menores, mais simples, sarjetão, né, ao longo das vias, que é uma via em desenho em V, né, e não abaulado, como normalmente a gente tem nas cidades. Canaletas, né, de transferência, levando águas de um lado para o outro para minimizar o uso de tubulações, e trabalhar com redes em tubulação do material que chama PAD, que é um tubo plástico, mas de alta resistência. Então, com isso, a gente consegue trabalhar com profundidades menores, então, escavações menores também, né? Então, menor movimento de solo, menor reaterro, menor quantidade de bota fora, obras mais simples, mais rápidas. É um tubo que suporta passagem de veículos, né, com pouca espaço de terra, né, em cima do tubo, né, pouco recobrimento, como a gente chama, recobrimentos na ordem de 30 centímetros. Então, a gente tem valas bastante rasas. E o lançamento dessas águas com um sistema de dissipação de energia, né, o muros de proteção, para que também não essas águas levadas para o rio também não gere problemas nas margens, né? Então, também proteger o lançamento. Como a Regina falou, né, mostrou aí a foto dela um pouquinho menor, essa aí é um pouco mais visual para vocês. Após as chuvas, criam essas poças de água, né, ao longo das ruas, realmente atrapalhando a circulação por todo o lado. Tá? Então, isso é recorrente. Nessa rua do lado esquerdo chama mais atenção, mas isso acontece em todas as ruas e todas as travessas do bairro. Então, aqui situações pontuais, né, que são imagens geradas pela Lu, né, que fez esse trabalho com drone para a gente, do levantamento, que mostra essa situação aí da imagem com as postas, né? Você percebe que na foto de cima, inclusive, ela está já mais seca, né? Ela já estava numa situação maior, né? Pior, com maior quantidade de água logo após a chuva. Bom, qual que é a ideia do conceito da drenagem que a gente busca? Essa foto aí bastante vista aí na internet, né? Bastante gente já usa. É direcionar as águas para os jardins, para essas áreas de infiltração, em que a água, tanto pelo direcionamento que a gente tem nas cidades, como normalmente pela calçada ou pelo meio-fio, né, pela sarjeta,
elevada para essas áreas que elas vão acumular e infiltrar ao mesmo tempo. O fato de acumular segura a água, segura o pico de chuva, evita que a água vá para os rios, né, e os problemas tradicionais de inundação. Mas o que não é captado pelos jardins de chuva, o que não é segurado, vai para o sistema de drenagem natural. E isso faz com que menos água vá para a galeria, então menor problema lá na frente. Nesse caso aí na foto, tem do lado direito ali o predinho, que tem inclusive o jardim de cobertura, né, cobertura verde e tal, que como lá a gente já tem casas implantadas, né, seria uma estrutura já mais complicada. Mas é lógico que a ideia é direcionar o pessoal para também adotar esse tipo de coisa em construções novas. Bom, o conceito do arruamento é esse que a gente busca, né? Não é nenhuma novidade, nós não estamos criando nada, né, de novo, é algo bastante antigo. Quem trabalha com urbanismo já viu isso. Quem já foi para Paraty, né, a cidade aqui mais próxima da gente, mas tem muitas cidades litorâneas ali espalhadas pelo Brasil, colonização, mais cidades mais antigas de colonização, já viram isso, essa situação, em que a rua ela é em formato em V para o centro, né? Então as águas das casas, né, dos telhados, correm para a calçada e vão correr no centro da rua, ficando junto da porta a parte mais alta e mais seca. Tá? Então, é essa que é a filosofia que a gente quer para que a gente minimize a questão da necessidade de galerias e bocas de lobo no arruamento. Então, criar esse canal de transporte das águas pelas ruas. E a ideia dos jardins verdes, jardins de infiltração, que também, certamente, muita gente já andou vendo por aí. Então, são áreas em que a água escoando pela sarjeta é direcionada para dentro dessas pequenas bolsas, né, bolsões, com as plantas e o piso, né, o solo onde as plantas estão plantadas, elas são um pouco mais baixas que o piso da rua, exatamente para ter o acúmulo. Na foto aí embaixo, vocês veem que ali o jardim está totalmente cheio, né, já está alagado, né, então, naturalmente, a água que entra já sai. Mas diminuindo o pico da chuva, passando o pico da chuva, essa água deixa de escoar, deixa de sair, fica acumulada e vai infiltrando, retendo aí uma parte dessa água que iria para dentro dos rios, tá? E para as galerias de águas pluviais. Bom, então, juntamente aí com a solução da microdrenagem, né, a ideia é fazer a questão da redução do tráfego, né, da velocidade dos veículos, né, então, com o que a gente chama de acalmar o trânsito, né, acalmar o tráfego, né, então, mantendo essa característica de um bairro com velocidades baixas e com segurança para as pessoas andarem. Então, com isso, a gente propõe, né, as rotatórias nas esquinas, o estreitamento, né, do leito carroçável, né, da rua, efetivamente, onde o carro circula, então não ser ruas largas, né, espaços largos para os carros passarem. A segregação, né, uma separação visual, não só física, mas visual, do que é a faixa de circulação dos carros com a faixa de estacionamento, né, e tudo isso priorizando o pedestre, né? Então, que quem entra de carro lá, seja para circular dentro do condomínio, do loteamento, como morador ou como visitante, ou as pessoas que atravessam o bairro para ir para a Lagoa Azul, né, como turistas ali, entendam que não é uma área que dá para circular com velocidades mais altas, né, obrigando realmente a diminuir a velocidade. Tá? Então, aí a ideia do acalmamento, né, do trânsito estão permitindo que é lógico que a foto aí de São Francisco é o mais radical, né? A estrutura mais pesada, mas a ideia de Gramado também é uma bastante sinuosa, né? Obriga muito, mas essa foto embaixo à esquerda mostra muito o que a gente deseja ali. Então, você ter um ponto em que o motorista ele vê que a pista está estrangulando, então ele tem que diminuir, né? Ele sente a necessidade de diminuir a velocidade e à frente dele uma rotatória, né? Então ele não vai conseguir cruzar isso, chegar ali com a velocidade mais alta, ele vai ser obrigado a diminuir a velocidade, né? E aí usando jardins de filtração para obrigar essa situação. Com isso tudo, buscar a manutenção dessa paisagem bucólica, né? Promover essa manutenção dessa imagem, né? Desse sentimento, né? De área de praia com muito verde, muita grama, né? Muita área de circulação sem ser pavimento,
né? Então, propor essa drenagem sustentável de uma forma mais racional, usar o material com acabamento mais rústico, né, para não ser a coisa do concreto, né, que a gente vê nas grandes cidades, e com isso promover essa transição de materiais, né, o material natural para o material mais duro, né, que seria o piso. Então a gente pensou na ideia dos pavimentos que a gente chama de conquegrama, né, pavimentos cimentícios, são os blocos, né, muita gente aí também conhece como os blocos como os bloquetes, mas de uma forma mais espaçada e não tão fechada como normalmente a gente coloca, como é visto. Tá? E utilizar a arborização, né, já que já existe no local, né, partindo do princípio, como esse bairro já tem muitos anos de vida, né, muitas plantas já foram tentadas sendo colocadas lá e não sobreviveram ao tipo de solo, pH, chuva, né, regime de chuva, calor, e outras se mantiveram. Então, aproveitar a ideia das que já se mantiveram, já estão lá, para usar elas também no jardins de infiltração e no aumento da área pavimentada, a área verde. Então, a ideia nossa é manter a ideia da calçada em grama e o piso de pavimento de circulação. Então, a nossa filosofia é essa. Então, aonde vai circular o carro, ter um piso em concreto que permita a circulação com segurança do veículo, né, sem a questão dos buracos, das poças, mas também deixar claro que a área de estacionamento, né, essa área em grama, que é a área também de pedestre, ele não é para ele ficar circulando, tá certo? É lógico que essa faixa o mais estreita possível permite também que a gente tenha uma faixa, uma área de menor permeabilidade, né? Então, uma área diminuindo o máximo possível dessa faixa, a gente também maximiza a permeabilidade do terreno. E, com isso, poderia o pessoal imaginar que geraria um plano de conflito de veículos em direções opostas. Aí vem, de novo, os itens de programa da gente, que é a questão de sinalização de trânsito, ordenamento do trânsito. Então, criar ruas de direção preferencial, né, de trânsito, ruas de mão única, e as que eventualmente ficariam de mão dupla, o motorista, né, tendo um carro em sentido contrário, ele naturalmente vai ter que diminuir a velocidade, né, encosta o carro para a área em grama e os dois carros circulam, né, sem problemas nenhum. Então, de novo, obrigando a diminuir a velocidade. Então, essa que é a ideia. Então, ter pavimentos estreitos, mais permeáveis, né, do que os tradicionais, não aumentando muito a área impermeável do terreno e obrigando essa ideia do trânsito com velocidades mais baixas. Tá? Aí uma foto da ideia do Canaleta Central, só que nesse caso é uma rua em asfalto, né, de um bairro aqui em São Paulo, e vocês veem que gera ali um volume de água razoável. Então, a ideia nossa é não ter tanta água assim, né, exatamente pela permeabilidade mais alta do terreno. E embaixo a figura mais técnica, né, então com a tubulação de PAD, passando pelo centro da rua, que de tempos em tempos, então nesse sarjetão, né, no centro da rua, essa canaleta central, haveriam as grelhas, quando necessárias, né, em função do dimensionamento do sistema, que levaria então para a tubulação as águas captadas ali. E na lateral a faixa de grama para as pessoas circularem, os carros estacionarem. Para quem não conhece, não tem familiaridade, a ideia do conquegrama, então é um piso que é muito usado em estacionamento de lojas, né, de empreendimentos, e que permite a circulação do veículo, gera ali uma trepidação natural na direção, né, pela forma dele, mas que também obriga também a pessoa a diminuir com uma velocidade um pouco mais baixa. Então, tudo é nesse sentido, de garantir a circulação com segurança dos veículos, mas também obrigar o motorista a diminuir a velocidade, a trabalhar com velocidades mais baixas. Aqui, então, a situação existente, uma foto bem característica, né, do arruamento lá. Então, já tem nas laterais o que a gente chamaria de calçada, as faixas em grama,
algumas casas, inclusive, com calçada cimentada junto do muro, né, do acesso das casas, mas são faixas bastante estreitas. E aí, então, nessa faixa central, aproveitar o próprio desnível da rua, né, o próprio formato da rua, criando essa canaleta central, esse pavimento inclinado, trabalhando com o aumento da faixa em grama, né, e diminuindo essa faixa de possível rolamento dos carros, fazendo com que a faixa do carro fique menor, mantendo a permeabilidade, né, ou diminuindo muito pouco a permeabilidade do terreno. Bom, é isso, gente. O que eu queria apresentar para vocês no tempo que foi colocado aí para a gente, né? De novo, a tela aí dos apoiadores, da equipe que está trabalhando com a gente. Agradecer pela atenção de todo mundo. Bom, a Sistemas Urbanos é uma empresa de projetos, consultoria, né? Então, nós não executamos obra, né? A gente trabalha com a parte de projetos, laudos, consultorias, esse tipo de coisa. Então, é sistemasurbanos.com.br. Lá tem todos os nossos contatos, telefone, e-mails, então é facinho achar a gente. Acho que é o caminho mais simples, mais direto. Instagram, LinkedIn, também acham a gente lá, Facebook, mas acho que o mais fácil, mais direto é pelo próprio site. Então, procura a gente passa os dados, conversa sobre o projeto, passa a apresentação, mas a gente pode compartilhar o que a gente já fez, o que a gente já estudou, não tem problema nenhum. Tem alguns outros trabalhos que a gente fez, que também dá para ser baixado lá no nosso site, né, todos voltados para saneamento, né, que é o nosso métier, que é o que a gente faz. A empresa foi criada com esse intuito de trabalhar com engenharia urbana, né, então todas as questões voltadas para a cidade, que o meio ambiente é o nosso pano de fundo, é o nosso objeto final de proteção, de cuidado. Procurar sistemas urbanos, procura pela gente, e a gente pode ajudar, colaborar, passar o que a gente tem de informação, fica à vontade. Exato. Então, eu coloquei esse projeto do livro porque ele é um assunto que é a base para conscientizar todo mundo da necessidade da gestão ambiental. É o beabá, né? Então, como essa é uma disciplina que ela pode até ter outros nomes, de ciências do ambiente, ciências ambientais, o ambiente e a ciência, bom, que está sendo catalogado agora, padronizado no catálogo de educação, ela é uma disciplina que é obrigatória em vários cursos da área de engenharia civil, engenharia ambiental, e eu entendo essa ação multidisciplinar. Aliás, eu acho o nosso projeto, ele é tão multidisciplinar que olha tudo que vai envolver, né, Fernando? É uma área muito grande que envolve muitas coisas. Então, o programa disciplinar exige esses conhecimentos que eu coloquei no livro. Então, nós demos uma entrada, eu fiz um raciocínio que nem eu coloco na implementação da disciplina para o pessoal, geralmente de início de curso, para entender, primeiro eu falo da educação ambiental, porque eu acho intrínseco que se saiba entender. Então, um dos princípios da educação ambiental, eles dizem o seguinte, que o que salva a população, né, na verdade, é a educação. Então, se te leva um conhecimento, é necessário levar um conhecimento à população, para que a população entenda a necessidade, no caso do meio ambiente, da gestão do meio ambiente, então a educação ambiental, né? Que você consiga entender a amplitude da educação ambiental. A partir do momento que você entende, você transforma o comportamento das pessoas, porque daí você entende, você muda o seu pensamento e começa a ser ativo, né? Então você começa a ser ativo e participativo. Então, eu costumo dizer que não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo se ninguém souber usar. Então, é imprescindível que se faça uma instrução de massa e que elas entendam através do reflexo do comportamento. Então, depois eu entro mais na parte de saneamento, a gente fala de ecologia, que é um capítulo do nosso colega convidado fazer a parte de ecologia, porque você não consegue entender o meio ambiente se você não entender como funciona o meio ambiente. Né? Então, a ecologia ela vai explicar justamente a interação entre homens, seres e meio, e o reflexo que isso causa na nossa vida, né? O que acontece dentro da engrenagem da ecologia, essa quebra, esses impactos que acontecem, como isso vai refletir na economia, na saúde, na política, né? Na multidisciplinaridade. Depois eu direciono mais para a parte de saneamento mesmo, da parte de água,
fala um pouquinho da parte de qualidade de água, distribuição de água, o sistema de abastecimento de água, entra mais na área urbana depois, o tratamento de água, depois a parte de esgoto, como funciona a parte de biodegradabilidade, o que é a biodegradação, como é que vai funcionar o tratamento de esgoto urbano, tudo na parte urbana. Sistema de coleta, tratamento de esgoto, depois entra um pouco também na parte de resíduos, essa gestão de resíduos sólidos que nós estamos falando aqui, e depois drenagem, que tudo faz parte de um contexto para formar um Uno, né, para tudo andar naquela engrenagem, tudo direitinho. Então, falamos bastante também da parte de drenagem. E depois, por fim, fala-se um pouco de poluentes atmosféricos, que é um assunto um pouco mais desafiador, porque não é todo mundo que, não nós da área técnica, né, mas a população, arrisco a dizer, exceto São Paulo, que convive com os poluentes atmosféricos, a maioria nem fala muito, mas é super importante também, e fecha essa parte de conceitos básicos para conhecer como é que se gerencia uma parte ambiental. É isso.